um luto, ou elas têm dificuldade de viver esse luto. Mas o que isso tem a ver com a nutrição? Tudo. Porque muitas vezes, quando ela vive esse luto anos a fio, né, muitas décadas, algumas pessoas às vezes, Sim, elas esquecem de se cuidar e automaticamente esquecem de cuidar da sua saúde e até do que comem, das relações, e isso gera um impacto na saúde, um impacto destrutivo. Outro lado são as pessoas que têm maior dificuldade de viver o luto. Sabe aquelas pessoas que não querem lidar com a dor e elas saem encontrando substitutos? Aí encontram na bebida, geram compulsões e principalmente na comida, porque a comida ela tem toda uma simbologia na nossa vida, né? A comida ela acolhe, é acolhedora. Eu venho de um país, meu nome é diferente, né? É libanês, e lá se cultua e se expressa o amor através da comida. Né? Então são banquetes, as pessoas têm que se alimentar bem. Se você não alimenta, eles acham que está rejeitando a comida. O mineiro também tem muito isso, né? O mineiro também é aquele banquete, né? Então a comida ela tem uma simbologia, e muitas vezes quando eu não vivo a dor eu encontro um substituto para me continuar vivendo. Olha. E muitas vezes a comida está interligada. E eu acho que você até vive isso no consultório, né? A pessoa chega até com uma postura de querer se cuidar, porque a sua questão não é só emagrecimento, é trabalhar o todo, o sistema, e muitas vezes ela não consegue permanecer. Ou interrompe o processo, né, nutricional, ou falta. Então essa questão da falta de cuidado, muitas vezes interligada ao luto. Gente, e luto, quando a gente fala em luto, a gente pensa só em luto de morte, né? Ah, fulano está em luto porque perdeu alguém. O luto de morte, a morte de alguém traz um luto. Mas existem outras coisas também que geram luto. Romper um relacionamento amoroso traz tristeza e traz um luto. Uma demissão de um emprego, qualquer perda significativa que você tem, gera um luto. Né? Então a importância de se viver, meu trabalho tem sido pautado todo nisso. A importância de viver esse luto sem esquecer de estar na vida. Porque a vida continua. Porque a pessoa às vezes morre junto, né? Não faz Exatamente. Não pode seguir a vida, eu já vi, né? Acha que não dá para seguir a vida depois. Que não tem nem direito, né, de seguir a vida. Isso é muito sério. Às vezes um sentimento de lealdade, vamos falar agora até da morte, né? Com quem morreu, mas é uma lealdade muito perigosa. Enquanto eu falo que pode existir uma lealdade sim, estando bem na vida. Legal. Né? Eu sempre penso, gente, quem morreu nunca gostaria de ver quem está vivo desse jeito, se autodestruindo, sofrendo. Né? O workshop que vai começar sábado e vocês já estão convidados a participarem, né? Depois eu vou deixar o contato, ele chama Do Sofrimento à Calmaria. Do Sofrimento à Calmaria. Porque a dor faz parte. E uma coisa que vai acalmando é a gente dar lugar para tudo. A abordagem sistêmica trabalha muito isso. Você dá lugar para a sua dor, para um momento de tristeza. A gente não deve negar nada. E tudo que a gente tenta excluir é o que mais nos consome. Você já percebeu? A gente não quer pensar naquela pessoa, é o que a gente mais pensa. A gente não quer pensar que não pode comer um brigadeiro, é o que a gente mais pensa no brigadeiro. Tá. Né? Então, eu venho trabalhando tudo isso. Muito legal. Através do workshop, de atendimentos, palestras. E aí, Gihan, eu estava falando que, igual você falou, né? O luto de perder um emprego, de um final de relacionamento. Acontece muito. Às vezes eu recebo paciente aqui que veio de um divórcio, aí ganhou peso, ou perdeu peso, acontece muito isso. Ou de uma morte. Aí vem a morte e começa a adoecer direto. Né? E isso tem um impacto grande, porque eu hoje, ainda mais hoje que eu mexo com a física quântica, eu sei o tanto que o pensamento tem poder na nossa saúde. Sim, né? Sim. O nosso trabalho está interligado até nisso, né? Porque todo workshop, ele vai ser, são 2 dias, onde a abordagem que vai ser da constelação familiar e da física quântica, porque a gente pode sim transformar a nossa realidade. Então igual assim, então a gente sabe, eu vi num congresso que o imaginar alguma coisa já geram estresse como se tivesse acontecido, porque o corpo não sabe, o cérebro não sabe diferenciar a imaginação do que acontecer. Dependendo do tanto que você sofre, imaginando ou lembrando de algo, já é capaz de gerar alterações metabólicas.
Sim, é como se ao simples pensar a gente acha, ah, não, eu só pensei, mas para o cérebro é como se estivesse vivendo aquilo. Então, organicamente, tudo se Já mobiliza. aconteceu. Quando é coisas boas, né, os pensamentos são bons, aí mobiliza para o bem, endorfina e tudo mais. Exato. Mas nem sempre são os bons pensamentos, né? São pensamentos pessimistas, tristes, e aí mobiliza também, mas para o menos. E uma coisa que é muito interessante, eu até falei ontem, ei Flávia, de uma paciente minha que está né, lidando um estresse muito grande. Então, eu tenho vários pacientes que atualmente perderam pai ou mãe, e isso impacta muito grande. A gente vê, eu que vejo exames com uma outra leitura, eu vejo nos exames a alteração da imunidade. A imunidade da pessoa fica alterada, a glicose às vezes altera, a insulina altera, porque o órgão que mexe muito com o cortisol, que é onde produz cortisol, que é a suprarrenal, que fica em cima do rim, ela está muito conectada com o pâncreas para descontrole da glicose, e também tem grande ligação com o que a gente pensa, com o hipotálamo. Então tem muita ligação nossas emoções, o trauma de uma separação, de uma perda de emprego. Então as pessoas falam, depois que eu perdi o emprego eu engordei, depois que eu separei eu engordei. Que às vezes foi aquele tanto de jogada de cortisol que foi jogado ali, descontrolou tudo da pessoa. E tudo, né? Tudo mesmo, até a mente, tá tudo. Gente, é ter a noção clara que tá tudo interligado. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, com as vivências, né? Incluir muitas pessoas estão passando por uma perda, uma situação difícil e finge que nada está acontecendo, né? A negação. Né? Lá no workshop também eu trabalho as 5 etapas de um luto. E a primeira delas é a negação inicial, né? Não, isso não está acontecendo comigo. Enquanto por dentro a pessoa está dilacerada. Acontecendo um monte de coisa. Com certeza. Por dentro está acontecendo um monte de coisa. E isso é interessante o que você está falando, né? E foi falando, a pessoa, aí às vezes por dentro, eu penso até isso. Por dentro a pessoa está guardando, mas o corpo não. O sistêmico não, tá vendo? Muito. Né? E dependendo do grau que é isso aí, então vamos supor, né, a gente falando do luto, dependendo daquelas mortes repentinas, aquela, quer ver, morte repentina ou uma perda de emprego repentina, dependendo de como você vive, isso que eu comecei a falar, mas antes de você entrar, que o cortisol vai subir demais com aquele estresse. E você vai vivendo aquele estresse, perdi o emprego, depois perdi alguém, que acontece isso às vezes também, né? Que eu falo que às vezes a gente acha que tá ruim e acontece outra coisa ainda. Né? Vai ficando muito tempo e o cortisol vai subindo, subindo, subindo. Anos depois, o sistêmico que acontece, que anos depois a pessoa vai sofrer de algo que é o cortisol ficar baixo demais. Que a gente chama estresse adrenal. Ela foi usada demais, produziu cortisol demais, deu estresse adrenal e a pessoa começa a ter um monte de alteração metabólica. Então tem muito impacto isso. E isso é muito sério, né? Porque muitas vezes essas perdas inesperadas vão acontecer na vida de todos nós. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Uma das coisas que me mobilizou a trabalhar cada vez mais o luto foi por ter perdido pessoas que eu sigo amando em menos de um mês. E por morte inesperada. Então é algo que te toma, né? Então tudo isso eu devo, com certeza, acontecer organicamente. Mas à medida que eu fui buscando bons recursos internos e me trabalhar e acolher toda essa questão da tristeza, do luto, né? E transformar o sofrimento. Exato. Né? E aí eu fui encontrando esses recursos que eu quero mais compartilhar, porque é possível sim, gente, viver o luto, a dor que ele traz, porque traz mesmo, não tem luto que seja fácil, principalmente quando é uma morte inesperada. Mas também é possível estar na vida. E algo que eu vi há pouco tempo, que é interessante, que você venceu isso, que o maior, quando a gente vence isso, você venceu isso e está ajudando outras pessoas para vencer também. Isso é legal, você tem, igual eu falo, você tem feeling, né? Você viveu o que você está falando. Sim, porque quando eu me abri, falei assim, gente, eu aceito toda a dor que o luto traz, ele não ficou maior do que eu, né? Eu era a Gihan vivendo um luto, não ficou o luto e a Gihan no meio. E aí eu fui encontrando essas alternativas e foi muito precioso, porque aí, quando a gente acolhe esse luto, quando a gente aceita, a gente até aprende, sabe, gente? E eu falo tranquilamente que a gente pode aprender muito com a morte. Ninguém quer viver o luto.
Mas já que se vive, o que você pode extrair? Então, um outro propósito que eu tenho é de divulgar que é possível sim fazer cada dia valer a pena. Porque o dia que a gente tem é hoje, né? O momento que a gente tem é agora. Então, quantas vezes as pessoas perdem tempo na vida, se sentem paralisadas, enquanto a vida segue, a vida não para. Isso que você falou, a vida segue, eu não tenho que morrer junto, né? Isso é muito interessante. Porque eu acho que é isso aí que eu vejo a importância. Porque eu falo muito isso, a gente aprender que a gente não consegue nada sozinho. Então, aconteceu o luto, você vê que está desequilibrado, pedir ajuda do psicólogo. Sim. Porque se você não... Aquilo que a gente começou no início, se os pensamentos continuarem ruins, você vai adoecer sistemicamente. Exato, aí você fala assim, ah, meu Deus, já tá tudo ruim, ainda piorou, porque aí adoece sistemicamente. O que é esse adoecimento sistêmico, né? As emoções, às vezes o cérebro não começa a pensar tão bem, a concentração, aí tem um problema nutricional, então vai desencadeando várias coisas. Né? A importância da gente estar sempre conectado, sabe? Buscando uma nova postura. Esse workshop... Ele é uma mudança de postura mesmo, sabe? Vão acontecer em 2 encontros, que eu vi a necessidade que precisava ser 2 encontros, com exercício sistêmico e também da física quântica, trabalhando bem isso. É possível sim ter uma nova postura. Até coloquei no meu Instagram hoje 3 sentimentos que nos ajudam a elaborar o luto, que é o ser grato, a gente... É ser, mas é ter atitude mesmo, sabe? De gratidão. Não é estar, é ser. A gente sempre grato. Tem alguma coisa para agradecer. Se a pessoa morreu, a gente pode agradecer por ter conhecido aquela pessoa. Por tudo que ela fez, né? Pela missão cumprida. Exatamente. A outra é o amor que cura. O que é o amor que cura? É aquele amor leve, que caminha para o mais. Muita gente fala assim, ah, mas eu queria a pessoa que mesmo se ela estivesse doente, acamada. Esse é o amor que adoece. Né? O amor que cura é aquele amor que você libera, que você solta. E o auto-perdão. E aí eu fazendo esse post, eu falei assim, gente, esse post não é só pro luto, é para as relações mesmo, né? Quantas vezes a gente não agradece a relação que tem, quantas vezes a gente não aciona o amor que cura, e quantas vezes a gente não aciona o auto-perdão, porque a gente está vivendo, a gente está acertando e está errando o tempo todo. E muitas vezes quando a gente erra, a gente sente a culpa. E esquece do auto-perdão. E o auto-perdão, para mim, ele é libertador. Que legal, bonito. Legal isso. Bacana. Interessante. Aqui, ó, eu tenho uma dúvida, Gihan. Acho que até você pode me responder. Sobre o workshop, é igual isso. Quando a gente não está vivendo luto, igual eu já vivi luto na minha vida, né? Eu sei como é difícil. Quando alguém perde alguém, eu falo assim, eu sei como que é assim... Né? E a gente vê que nem sempre a gente lida direito mesmo. E demora. Eu tive um luto que demorou mais de 10 anos para que eu digerisse. E, né, que foi digerido, demorou mais de 10 anos para que eu, né, te contei até. Sim. E aí, porque na verdade, quando a gente nunca teve um luto perto, a gente não sabe como lidar. Igual eu já tive, e quando eu tiver que conviver com outro, eu não vou saber também lidar. Mas aí as pessoas que estão indo no workshop são pessoas que agora estão em luto? Ou são pessoas que já estão... ou que já viveram, como que é? Então, tipo, eu contei, eu já vivi, mas tem mais de 10 anos, né? Um luto que me deu muita dor. Hoje, né, já tem 10 anos, mas sempre é difícil quando a pessoa que você amou muito. Mas aí, quem que é o público que está buscando isso hoje? Ótimo. O público-alvo são as pessoas que viveram o luto. Que, às vezes elas estão vivendo agora, igual tem participantes que estão. Outros já viveram há muito tempo, mas ainda sentem que precisam, sabe, melhorar, que aquele luto não foi totalmente elaborado. Ele é um luto direcionado para quem quer viver bem a vida. Imagina, o que tem luto a ver com a vida? Simplesmente tudo, né? Então, lá você vai aprender também a estar mais leve nos relacionamentos, porque quando eu estou mais leve e por algum motivo